Ela estava ali, no meio do nada, completamente sozinha. Abandonada no sertão profundo do Brasil no ano de 1847. Era viúva. Não havia vizinhos, não havia socorro. Havia apenas mato, céu e o silêncio esmagador de um isolamento que ninguém podia imaginar. E então, de repente, ela escutou um som inconfundível, um som que vinha de debaixo da casa. Aquele ruído gelou o sangue de Antônia. Consegue imaginar isso? Estar sozinha, numa cabana de madeira erguida sobre estacas no meio da mata fechada e descobrir que existe algo escondido ali, bem debaixo dos seus pés. Parece coisa de filme de terror, mas essa história é real. O que aconteceu entre esta mulher e a criatura ferida embaixo da casa dela mudou tudo. E você jamais vai acreditar como essa jornada termina. Antônia. Esse era o nome dela. Tinha 28 anos. Ficou viúva sem ter tido tempo de ter filhos. Sem piedade, sem família que a quisesse de volta. Naquela época, em 1847, no interior da província de São Paulo, uma mulher solteira e sozinha não tinha valor, absolutamente nenhum. Ela era invisível, descartável. Seu marido, Augusto, partiu rápido. Morreu de febre amarela depois de apenas 3 anos de casamento. A doença o levou em uma semana brutal. Começou com a febre implacável, vieram os calafrios, o vômito negro e, por fim, o delírio. Antônia cuidou dele até o último suspiro. Ela deu tudo de si, mas não foi o bastante. Nada foi o bastante. A morte sempre vence. Quando Augusto se foi, Antônia encarou a verdade nua e crua. Ele não tinha deixado nada. Apenas dívidas. Dívidas com comerciantes da vila, com os fazendeiros mais ricos, até com a igreja local. Os credores, como abutres famintos sobre uma carcaça, não esperaram nem o luto acabar. Eles apareceram na porta da pequena casa da vila, querendo tudo, e levaram tudo. A casa. Onde Antônia sonhava em criar seus filhos, foi a primeira a ir. Depois, levaram os móveis, aqueles que ela tinha coberto com toalhas que ela mesma havia bordado com tanto carinho. As panelas de cobre, herança de sua mãe, que brilhavam na cozinha, sumiram. Até as galinhas do quintal, que botavam ovos frescos todas as manhãs, foram levadas para pagar a nota promissória. O cavalo velho, usado por Augusto para ir para a roça, foi embora para saldar uma conta esquecida em uma gaveta. Em menos de 15 dias, Antônia estava sem nada, literalmente sem ter onde cair morta. Ela conseguiu dormir na casa de uma vizinha por pura caridade. Mas a caridade, você sabe, tem prazo de validade, especialmente quando a pessoa que recebe é uma mulher jovem e, para os padrões da época, ainda muito bonita. As línguas venenosas não demoraram a se soltar. Os olhares dos maridos vizinhos demoravam demais nela, e as esposas, ciumentas e cruéis, começaram a fechar suas portas na cara de Antônia. A própria família de Antônia lavou as mãos. O pai havia morrido anos antes, a mãe logo depois. Ela tinha 2 irmãos, mas ambos tinham se mudado para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades e cortaram todos os laços com a vida no interior. Quando Antônia, desesperada, mandou uma carta pedindo socorro, a resposta fria que veio foi um não seco. Eles alegaram que não tinham condições de recebê-la, que cada um precisava cuidar de si. Foi nesse momento de desespero absoluto que ela descobriu sobre a tal propriedade. Um advogado magricela, vestindo um terno preto surrado, com óculos redondos e uma pasta velha, apareceu na casa onde ela estava abrigada temporariamente. Ele trazia documentos amarelados pelo tempo. Augusto, antes de morrer, havia herdado uma pequena fazenda de um tio distante que ele nunca sequer conheceu. Era uma casa no meio do nada. Enclavada na mata fechada, a 3 longos dias de cavalo da vila mais próxima. O advogado foi claro, ninguém mais queria aquele lugar. Estava abandonado por mais de 10 anos. A casa era velha. O terreno, improdutivo e cercado de perigos. A localização.
Ah, a localização era o pior de tudo. Isolada, perigosa, totalmente cercada por uma mata densa, onde onças, cobras e outros bichos faziam morada. Vários ocupantes antes dela tinham tentado viver lá. Todos tinham desistido. Havia um boato sombrio de que um deles, simplesmente, tinha desaparecido no ar. Mas era tudo o que restava para Antônia, e quando você não tem absolutamente nada, até o impossível vira a única opção. Ela aceitou sem pensar duas vezes. Antônia preparou uma trouxa com o pouquíssimo que lhe restava, 2 mudas de roupa, uma saia de trabalho rasgada na barra, uma blusa remendada, um chale de lã que já desfiada, uma panela de ferro velha, que uma vizinha lhe deu com pena, uma faca de cozinha com o cabo rachado, um cobertor fino que mal esquentava o corpo, e como único tesouro de valor sentimental, uma imagem pequena de Nossa Senhora, que ela conseguiu esconder dos credores. A viagem até a propriedade foi lenta e dolorosa. Foi feita numa carroça puxada por um cavalo cansado, conduzida por um homem de pouquíssimas palavras, contratado pelo advogado para levá-la. Eles seguiram por estradas de terra que se estreitavam cada vez mais, até virarem trilhas quase invisíveis. As árvores gigantes da floresta cresciam muito próximas, formando um túnel verde escuro que bloqueava o sol. O ar ficou úmido, denso, pesado, cheio de cheiros e sons desconhecidos. Antônia sentia um aperto frio no peito. Cada quilômetro que eles avançavam era 1 quilômetro a mais que a separava da civilização. Ela olhou para trás incontáveis vezes, vendo a última casa habitada desaparecer na distância, depois a última cerca, depois o último sinal de que ali tinham vivido seres humanos. No terceiro dia daquela jornada angustiante, o homem parou a carroça. Ele apenas apontou para uma construção quase engolida pela vegetação, invisível entre as árvores. É ali, ele disse seco. Antônia desceu, pegou sua trouxa no chão poeirento. Antes que pudesse agradecer ou pedir algo, o homem já estava virando a carroça de volta. Ela o chamou, perguntando se ele não queria ao menos um copo d'água. Mas ele só balançou a cabeça e apressou o cavalo. Queria sair daquele lugar o mais rápido possível. E então Antônia ficou ali, sozinha, completamente, terrivelmente sozinha. O silêncio. O silêncio era ensurdecedor, mas não era bem silêncio. Era um outro tipo de som. Era o som da floresta viva. Pássaros gritando ao longe, algo grande se arrastando entre as folhas secas, o vento fazendo as árvores gemerem, grilos começando sua sinfonia antecipada. Era a respiração do mato, e ela estava no centro dela. Antônia se virou para encarar sua nova casa, e seu coração apertou mais ainda no peito. A construção era de madeira, erguida sobre estacas de quase 1 metro de altura. A intenção original, claro, era evitar enchentes e animais rastejantes. Mas agora, o mato havia crescido tanto que cobria boa parte dos esteios. As tábuas da parede estavam cinzentas de mofo e tempo. Várias estavam soltas, criando frestas por onde o vento assobiava como um fantasma. O telhado de sapé tinha buracos enormes. A porta da frente pendia torta, presa por uma dobradiça enferrujada. Antônia subiu os 3 degraus de madeira podre com extrema cautela, testando cada um antes de colocar o peso do corpo. Empurrou a porta. Ela rangeu alto, um som agudo e doloroso que ecoou pela mata e fez os pássaros levantarem voo, assustados. Por dentro, o lugar era ainda pior. Um cômodo principal servia de sala e cozinha. Havia uma mesinha caída no canto, com 2 pernas quebradas. Um fogão de barro rachado, prateleiras vazias penduradas tortas na parede. No fundo, separada por uma cortina rasgada que já não cobria mais nada, ficava um quarto minúsculo. Dentro, apenas um estrado de madeira que um dia sustentou um colchão. Tudo estava coberto por uma camada grossa e asfixiante de poeira.
Teias de aranha pendiam do teto, como decorações macabras de abandono. O cheiro era insuportável. Mofo, madeira apodrecendo, e o aroma frio e triste de desolação. Antônia largou sua trouxa no chão e sentou-se no estrado de madeira duro. E pela primeira vez desde que Augusto havia morrido, ela chorou. Chorou alto, sem se preocupar com quem pudesse ouvir, porque afinal não havia ninguém para ouvir. Chorou pela vida que havia perdido, pelo marido que se foi, pela família que a abandonou, pela sociedade que a havia descartado como se fosse lixo. Mas as lágrimas, como tudo, secaram, porque lágrimas não constroem casas, não limpam sujeira, não enchem estômagos vazios. Antônia percebeu algo fundamental naquele instante. Ali no meio da escuridão e da poeira, ou ela lutava ou morreria. Não existia meio termo naquela selva. Não havia ninguém vindo salvá-la. Era ela, e somente ela. Então ela se levantou, limpou o rosto com as costas da mão suja e começou a trabalhar. Varreu o chão de terra batida. Limpou as teias de aranha usando um galho comprido. Consertou a porta o melhor que pôde, amarrando a dobradiça com um pedaço de corda. Fechou algumas das frestas maiores nas paredes, usando trapos velhos que encontrou em um baú esquecido num canto. Não era grande coisa, mas era melhor do que nada. Era um começo. A noite chegou rápido. Rápido demais. Antônia nem percebeu o pôr do sol até que a escuridão absoluta tomou conta de tudo. E que escuridão! Não era como na vila, onde os lampiões a óleo iluminavam as ruas e as casas tinham velas. Ali, naquela cabana, não havia nada, apenas o breu total. Ela acendeu sua única vela, um toco pequeno que teria que durar Deus sabia quanto tempo. Comeu um pedaço de pão seco que havia trazido na trouxa, bebeu água de um riacho que corria a uns 50 metros dali, uma água que ela tinha fervido com medo de doenças. Depois, deitou-se no estrado duro, cobriu-se com o cobertor fino e tentou dormir. Mas o sono não vinha. Cada som a fazia pular na cama, o rangido da madeira acomodando-se ao frio da noite, o vento batendo nas tábuas soltas, algo arranhando o telhado, provavelmente um gambá ou um tatu. E então ela ouviu um som diferente. Um ruído vindo debaixo da casa. No começo, Antônia pensou que era só a imaginação perturbada, o medo lhe pregando peças cruéis. Mas o som voltou. Um arrastar pesado, como se algo grande e forte estivesse se movendo sob o assoalho. Ela congelou no estrado, parou até de respirar. Escutou com toda a sua atenção. Silêncio. Nada. Talvez fosse só um animal pequeno, um tatu cavando, uma capivara buscando abrigo, mas então veio outro som. E esse não deixava dúvidas. Era um rosnado, baixo, gutural, um som vindo das profundezas escuras, o tipo de ruído que faz o corpo inteiro arrepiar, o tipo de som que está gravado no DNA humano como um sinal de perigo mortal e iminente. Antônia puxou o cobertor fino até o queixo, agarrou firmemente a faca de cozinha, aquela que ela mantinha sempre por perto. O coração dela batia tão forte, tão rápido, que ela achava que ia explodir no peito. Os minutos se arrastavam como horas sob aquela escuridão densa. O som não voltou mais. Mas ela sabia que não tinha imaginado aquilo. Havia algo ali, embaixo da casa, algo grande, algo que rosnava. Ela não dormiu naquela noite. Antônia ficou deitada, rígida, agarrada à faca, os olhos arregalados na escuridão absoluta, esperando o amanhecer como um náufrago espera a terra firme, o fim de sua provação. Quando os primeiros raios fracos de sol finalmente se espremeram pelas frestas da casa, Antônia se levantou com o corpo todo dolorido e a mente exausta. Ela saiu da cabana. Caminhou lentamente ao redor, inspecionando cada ângulo. Os esteios criavam um vão escuro de quase 1 metro entre o chão e o assoalho. Era escuro ali embaixo.
Antônia se abaixou, tentando enxergar algo, mas só viu sombras e terra úmida. Nada. Nenhum sinal de animal. Nenhum rastro recente. Talvez ela tivesse realmente imaginado. O cansaço, o medo, a solidão esmagadora, tudo isso poderia estar pregando peças em sua cabeça. Antônia tentou se convencer disso. Ela passou o dia inteiro fazendo pequenos reparos na casa, buscando água, tentando descobrir se havia algo plantável no terreno baldio ao redor. Ela se mantinha ocupada a todo custo para não pensar, para não sentir o peso esmagador da solidão que a cercava. Mas quando a noite voltou, o som voltou também. Desta vez foi mais cedo. O sol mal havia se posto por completo e Antônia já ouviu o arrastar pesado, mais próximo, mais definido. Não era imaginação. Havia definitivamente algo ali. Ela ficou paralisada no meio do cômodo principal, a única vela que tinha tremendo em sua mão suada. O arrastar continuou por alguns segundos, e então veio um novo som. Uma respiração pesada, irregular, ofegante. Como se a criatura estivesse tendo grande dificuldade para respirar. Como se estivesse seriamente ferida. Antônia colocou a vela no chão de terra batida. Pegou a faca e se arrastou lentamente até a beirada do assoalho, onde havia uma fresta maior entre as tábuas de madeira. Deitou-se de bruços e tentou olhar para dentro do vão. Só conseguia ver escuridão, mas os sons estavam ali, bem embaixo dela. E então ela escutou algo que a fez estremecer mais do que o rosnado inicial. Um gemido, baixo, prolongado, um gemido carregado de dor profunda. Não era um som de ameaça, era um som puro e simples de sofrimento. O que quer que estivesse ali embaixo estava ferido. Estava sofrendo terrivelmente e, por alguma razão inexplicável, havia escolhido o espaço sob sua casa, aquele vão escuro e apertado, como um refúgio desesperado. Antônia se afastou da fresta e sentou-se encostada na parede fria. Sua mente trabalhava freneticamente, num turbilhão de pensamentos. O que ela deveria fazer? Ignorar? Tentar espantar a criatura dali? Mas e se fosse perigosa e se atacasse? Ela passou mais uma noite inteira em claro. Na manhã seguinte, exausta, com olheiras profundas e as mãos tremendo de cansaço, Antônia tomou uma decisão drástica. Ela precisava ver o que era, precisava saber exatamente com o que estava dividindo aquele espaço minúsculo. A incerteza a estava matando tanto quanto qualquer animal poderia matá-la. Antônia esperou o sol subir bem alto no céu. Pegou uma tocha improvisada que havia preparado, um galho grosso com trapos velhos, encharcados de óleo, amarrados na ponta. Acendeu-a com sua única vela. Pegou a faca na outra mão para ter alguma proteção e se arrastou para a abertura lateral da casa, o vão entre o primeiro esteio e o chão. O coração de Antônia batia tão forte que ela ouvia o sangue pulsando em seus ouvidos. Suas mãos suavam frio. A boca estava seca como cera. Cada parte de seu corpo implorava para ela voltar, para não fazer aquilo, para deixar as coisas como estavam, mas ela continuou. Antônia se abaixou e enfiou a tocha acesa no vão escuro. A luz amarelada dançou nas sombras e foi então que ela viu. 2 círculos brilhantes na escuridão, olhos grandes, refletindo a luz da tocha como espelhos dourados. Antônia quase soltou a tocha, quase gritou, engasgando-se, mas algo a segurou ali. Talvez a curiosidade, talvez o choque paralisante. Ela moveu a tocha para os lados, iluminando mais o espaço, e a criatura se revelou completamente. Era uma onça parda, imensa, facilmente pesando mais de 50 quilos. A pelagem era de um marrom acinzentado, com manchas mais escuras espalhadas pelo corpo forte. Mas o que roubou a atenção de Antônia não foi o tamanho ou a força óbvia do animal. Foi o estado em que ele se encontrava.
A onça estava deitada de lado. A respiração ofegante fazia o peito subir e descer rapidamente, num ritmo de agonia. Uma de suas patas traseiras estava presa em uma armadilha de ferro horrível, daquelas que caçadores ilegais espalhavam pela mata para capturar animais de grande porte. A armadilha havia mordido fundo, muito fundo. A carne ao redor estava dilacerada, exposta, com sangue seco grudado no pelo. O osso estava visível em alguns pontos. A infecção já tinha começado a se espalhar. Havia pus amarelado escorrendo da ferida aberta. A onça olhou para Antônia. E aquele olhar a perfurou até a alma. Não era um olhar de predador analisando uma presa fácil. Não era um olhar de animal selvagem prestes a atacar. Era um olhar de pura e absoluta exaustão, de dor sem fim, de desespero silencioso. Era o olhar de alguém que havia desistido, que estava apenas esperando a morte chegar para encerrar o sofrimento terrível. Antônia reconheceu aquele olhar imediatamente, porque ela mesma havia carregado um olhar muito parecido quando perdeu tudo o que tinha, quando achou que não havia mais nada pelo que viver. Era o olhar do abandono total e da resignação. A onça nem tentou atacar, nem rosnou, apenas a encarou fixamente, como se dissesse: faça o que quiser, estou cansada demais para me importar. Antônia recuou devagar, muito devagar, saindo do vão e voltando para a luz pálida do dia. Ela estava tremendo, mas não de medo, tremia de algo que ela não conseguia nomear. Voltou para dentro da cabana e sentou-se no chão sujo, a tocha ainda acesa, na mão trêmula. Havia uma onça parda embaixo de sua casa, ferida, agonizando, e por uma razão absurda, inexplicável para a razão, Antônia não conseguia simplesmente ignorar aquilo. Ela tentou, passou o resto do dia tentando focar em outras coisas. Consertou mais buracos no telhado, lavou sua única muda de roupa no riacho, ferveu mais água para beber, mas a imagem daqueles olhos dourados e exaustos não saía de sua cabeça, e os gemidos fracos de dor, vindos de debaixo do assoalho, não paravam. Ao cair da tardinha, Antônia fez algo que nem ela mesma entendia completamente. Ela tinha um pedaço de carne seca em suas provisões. Era parte essencial de sua própria comida, uma das poucas coisas que ela tinha para garantir sua sobrevivência ali. Mas Antônia separou um pedaço bom. Desceu novamente com a tocha, empurrou a carne para perto da onça, usando um graveto longo para manter a distância. O animal cheirou, levantou a cabeça com visível esforço, o corpo tremendo, e hesitou por um longo momento. Mas a fome profunda falou mais alto do que o medo ou a desconfiança. A onça abocanhou a carne e começou a comer devagar, mastigando com dificuldade. Antônia apenas observou. Depois recuou. Voltou para dentro da cabana e pela primeira vez em dias ela se sentiu um pouco menos sozinha. Porque agora, ironicamente, ela não estava apenas lutando pela sua própria sobrevivência. Ela estava cuidando de alguém, mesmo que esse alguém fosse um dos predadores mais temidos do Brasil. Os dias que se seguiram criaram uma rotina estranha e perigosa. Toda manhã e toda tarde, Antônia descia com comida para a onça. No começo, era sempre de muito longe, empurrando o alimento com um graveto. Mas, aos poucos, a distância foi diminuindo. A onça parou de parecer assustada com a presença dela. Parou de rosnar. Começou até a levantar a cabeça quando ouvia os passos suaves de Antônia se aproximando, como se estivesse esperando por ela. Antônia percebeu que o animal estava faminto há muito tempo. Provavelmente dias, talvez semanas, presa naquela armadilha cruel antes de conseguir se arrastar até ali para o refúgio. A fome havia esgotado suas forças tanto quanto o ferimento horrível. Mas alimentar a onça era apenas um paliativo. A ferida continuava infeccionando. Antônia podia ver claramente. O inchaço aumentava a cada dia. O cheiro pútrido,
Um cheiro doce e enjoativo de carne apodrecendo começava a ficar forte no ar. Se nada fosse feito logo, a onça morreria de infecção em poucos dias, mesmo que Antônia continuasse a alimentá-la. Foi aí que Antônia encarou uma decisão impossível. Ela poderia tentar tratar a onça, mas isso significava se aproximar de verdade. Significava tocar no animal, tocar na armadilha de ferro, causar dor excruciante. E a onça, mesmo enfraquecida e exausta, ainda tinha garras e presas capazes de despedaçar um ser humano em questão de segundos. Mas, toda noite, Antônia ouvia os gemidos fracos. Ouvia o sofrimento que ecoava debaixo do assoalho. E algo dentro dela, algo que ela não compreendia totalmente, não conseguia aceitar deixar aquele ser morrer assim, sozinho e com dor. Ela se lembrou da infância na fazenda do pai. Antes de tudo desmoronar, antes de se casarem e se mudarem para a vila. Seu pai tratava os animais da fazenda, cavalos feridos, bois doentes, cachorros machucados em brigas. Ela o ajudava, aprendia sobre ervas medicinais, sobre como limpar feridas profundas, como preparar ungüentos curativos. Antônia saiu pela mata circundante, procurando plantas específicas. Encontrou o confrei, excelente para cicatrização. Encontrou o barbatimão, poderoso contra infecções. Encontrou a erva de Santa Maria, que seu pai usava como analgésico natural em animais grandes. Colheu tudo com cuidado. Levou para casa e começou a preparar seus remédios rústicos. Ferveu água, preparou um chá concentrado de erva de Santa Maria para a dor. Amassou as folhas de confrei até virarem uma pasta verde. Ralou a casca do barbatimão e misturou com a pouca banha que havia sobrado de um pedaço de carne que ela guardava. Quando tudo estava pronto, ela pegou trapos limpos. Embebeu-os no chá analgésico e desceu novamente até o vão escuro. A onça estava deitada na mesma posição de sempre, a pata presa se destacando inchada e vermelha viva. Antônia se abaixou e colocou os trapos encharcados bem perto do focinho do animal. A onça cheirou desconfiada. Lambeu o líquido. O gosto devia ser horrível, amargo, mas ela continuou lambendo, instintivamente, sentindo que aquilo poderia ajudar seu sofrimento. Antônia esperou. 20 minutos, 30, observando em silêncio. A onça começou a relaxar visivelmente. A respiração ficou mais lenta e regular. O efeito analgésico estava começando a fazer efeito em seu corpo pesado. E então, Antônia fez a coisa mais corajosa, ou mais insana, de toda a sua vida. Ela se arrastou para mais perto da onça, perto o suficiente para tocar na armadilha de ferro. Suas mãos tremiam descontroladamente. O coração batia tão rápido que ela achava que ia desmaiar de medo e adrenalina. A onça a observava o tempo todo, aqueles olhos dourados fixos nela, mas sem qualquer ameaça. Antônia alcançou a armadilha. O metal estava quente, aquecido pelo sol que batia no chão durante o dia. Estava enferrujado, mas ainda era incrivelmente forte, feito para prender e matar. Ela segurou com as duas mãos, localizou o mecanismo de liberação da mola e começou a forçar. A armadilha era pesada, dura, feita para segurar um animal selvagem, não para ser aberta facilmente por mãos humanas. Antônia grunhiu com o esforço brutal. Os músculos de seus braços queimavam em protesto. As mãos escorregavam no metal sujo. Mas ela continuou forçando, colocando toda a sua força e toda a sua raiva contida no movimento, e então, com um clique metálico alto, a armadilha finalmente se abriu. A onça rugiu. Foi um rugido de dor pura, um som excruciante que ecoou pela mata e fez Antônia cair para trás com o susto e o alívio. Ela esperou o ataque. Esperou as garras afiadas, esperou a morte imediata, mas o ataque nunca veio. A onça ficou ali, ofegante. A pata estava livre, mas ensanguentada e tremendo. Ela virou a cabeça e olhou diretamente para Antônia. Por um segundo.
Apenas um segundo, seus olhos se encontraram, e Antônia jurou que viu algo naquele olhar. Talvez, apenas talvez. Gratidão. Ela não perdeu tempo. Rapidamente, antes que sua coragem desaparecesse, Antônia pegou a água limpa que havia trazido numa tigela velha e começou a lavar a ferida horrível. A onça se enrijeceu, os músculos tensos, mas não a atacou. Antônia limpou o sangue seco, o pus amarelado e toda a sujeira acumulada. A ferida era pior do que parecia à primeira vista, profunda, com o osso rachado exposto. Mas, pelo menos, a pata estava fora da armadilha. Ela aplicou a pasta de Comfrey diretamente na carne aberta. A onça tremeu violentamente, mas permaneceu quieta. Depois, Antônia passou o unguento de barbatimão por cima e, finalmente, com trapos limpos, enfaixou a pata, o melhor que conseguiu. Amarrou sem apertar demais, apenas o suficiente para manter o curativo no lugar certo. Quando terminou tudo, Antônia estava encharcada de suor frio. As mãos estavam manchadas de sangue e sujeira. O coração ainda disparava no peito. Ela recuou devagar, pegou suas coisas e voltou para dentro da cabana, caindo de cansaço. Naquela noite, ela dormiu. Dormiu profundamente pela primeira vez em dias. E, o mais importante, ela não ouviu gemidos de dor vindo debaixo do assoalho. Os dias se transformaram em longas semanas, e algo extraordinário, algo mágico começou a acontecer naquele lugar isolado. A ferida da onça começou a cicatrizar. Lentamente, sim, mas estava melhorando. Antônia trocava o curativo da pata todos os dias. No começo, a onça ficava tensa e vigilante, mas nunca se movia para atacar. Com o tempo, ela simplesmente ficava deitada, deixando Antônia trabalhar em seu ferimento, como se entendesse perfeitamente que aquela humana estava ali para ajudar. A onça também começou a comer melhor. Recuperou parte do peso perdido. A pelagem, que antes estava opaca e feia por causa da sujeira e da desnutrição, começou a brilhar novamente. E o mais importante, ela começou a se mover mais. Primeiro, apenas se arrastando. Depois, se levantando com esforço. Finalmente, conseguindo caminhar, mesmo que ainda com um pouco de dificuldade. E foi então que as coisas ficaram ainda mais surpreendentes. Uma manhã, Antônia acordou com um som estranho vindo de fora da cabana. Abriu a porta com extrema cautela e encontrou ali, bem no degrau de entrada, uma capivara. Morta. Morta recentemente, ainda quente, com marcas nítidas de presas em seu pescoço. Ela olhou ao redor, o coração acelerado, e viu a onça. A onça estava a poucos metros de distância, sentada sobre as patas traseiras, observando Antônia com atenção. Quando seus olhos se encontraram, a onça soltou um pequeno rosnado. Não era ameaçador. Era quase como o miar baixo de um gato doméstico grande. E então o animal se virou e mancou de volta para seu esconderijo habitual, debaixo da casa. Antônia ficou ali, parada, olhando para a capivara morta. E ela entendeu. A onça havia saído para caçar e tinha trazido a caça de volta para ela. Era a sua forma peculiar de retribuir o cuidado, a sua forma silenciosa de dizer obrigada. Isso se repetiu. A cada poucos dias, um novo presente aparecia ali. Um tatu, um preá, uma paca. A onça estava caçando de novo, recuperando suas habilidades naturais, e estava dividindo a comida com Antônia. E Antônia aceitava a oferta. Porque agora, na ironia cruel do destino, aquele predador selvagem estava garantindo a sobrevivência dela, tanto quanto ela havia garantido a dele. Elas desenvolveram uma rotina estranha, mas funcional. A onça saía ao amanhecer para caçar na mata. Voltava por volta do meio-dia, sempre mancando um pouco, sempre protegendo a pata ferida, mas cada dia mais forte. Bebericava água no riacho e descansava debaixo da casa, seu santuário. E à tardinha, quando Antônia saía para coletar lenha ou buscar água, a onça a seguia. A uma certa distância segura,
Nunca perto demais, mas perto o suficiente para estar sempre vigilante, como se estivesse protegendo, vigiando o que era dela. Antônia se pegou conversando com o animal. Bobagens. Comentários sobre o tempo, sobre como o telhado ainda precisava de reparos urgentes, sobre como seria bom ter mais cobertores para o inverno que se aproximava lentamente. A onça a ouvia. Deitada na sombra, os olhos semicerrados, a cauda apenas mexendo ocasionalmente. Era absurdo, era impossível, mas estava acontecendo. Uma mulher que a sociedade havia descartado e um predador que a natureza havia quase matado. Eles haviam formado um vínculo improvável, um laço baseado em necessidade, em solidão mútua, em sobrevivência. Mas as coisas boas, você sabe, nunca duram para sempre. 3 meses depois que Antônia havia chegado naquele lugar desolado, ela ouviu vozes. Vozes humanas. Pela primeira vez desde que estava ali no meio do mato, ela ouviu o som de outros homens. Ela ficou imediatamente alerta. A onça também. O animal se levantou na hora, as orelhas eretas, o corpo grande e tenso, pronto para lutar ou fugir. 4 homens apareceram na clareira, armados com rifles de caça. Pelos trajes e equipamentos, eram caçadores profissionais. Aqueles que percorriam o interior atrás de peles de onça para vender caro nas cidades grandes. Eles pararam subitamente ao ver Antônia. Um deles, o líder, tirou o chapéu sujo de poeira e fez uma reverência exagerada e cheia de sarcasmo. "Bom dia, senhora", ele disse com um sorriso cruel. "Não esperávamos encontrar alguém morando aqui." Antônia ficou na porta da cabana, a mão apertando a madeira áspera do batente. "Bom dia", ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Esta é minha propriedade. Posso ajudar em algo?" Os homens se entreolharam, e sorrisos apareceram nos lábios de todos. Não eram sorrisos amigáveis, eram sorrisos de cobiça e desprezo. "Sua propriedade", o líder riu alto. "Uma mulher sozinha, aqui no meio do mato, corajosa ou louca, não saberia dizer. Eu moro aqui legalmente. O que os senhores querem, afinal?" "Estamos atrás de uma onça parda", ele revelou, a voz ficando tensa. "Ferida. Perdemos o rastro dela há alguns meses, mas ontem encontramos pegadas frescas, perto daqui. Definitivamente é a dela." O coração de Antônia disparou no peito, mas ela manteve a expressão neutra e inabalável. "Não vi onça nenhuma por aqui. Sinto muito." Ela mentiu. O homem sorriu ainda mais largo, um sorriso que não alcançava os olhos frios. "É mesmo? Que estranho", ele disse, "porque as pegadas vêm direto para esta casa." Outro caçador apontou para o chão, perto dos esteios. Antônia viu o que eles viam, pegadas grandes e inconfundíveis de onça, frescas, bem marcadas na terra úmida ao redor da cabana. "Olha só", disse o líder, dando um passo à frente, com a mão no rifle. "Sabemos que a onça está aqui, ou esteve aqui recentemente. É uma fêmea grande. O couro dela vale muito dinheiro nas cidades." "Não queremos problemas, moça. Só queremos o animal. Não há onça nenhuma aqui", Antônia afirmou, forçando a voz para soar dura. Os homens perderam a paciência rapidamente. Começaram a andar ao redor da cabana. Um deles se abaixou e olhou sobre os esteios. "Aqui! Ela está aqui embaixo!" E então, tudo aconteceu muito rápido, num borrão de movimento e som. A onça saiu de sob a casa. Não correndo, não fugindo, ela simplesmente caminhou para fora, devagar, e se posicionou de forma protetora entre os homens e Antônia. Ficou ali parada, a cabeça baixa, o corpo tenso, as presas expostas em um rosnado baixo e ameaçador. Os caçadores deram passos para trás, levantando os rifles de caça. "Não atirem!"
Antônia gritou, descendo os degraus e correndo para se colocar na frente da onça. Não atirem nela. Sai da frente, mulher. Esse animal é perigoso. Gritou a seu líder incrédulo, Tay. Ela não é perigosa, rebateu Antônia, ficando entre os rifles e o animal. Ela está protegendo a casa. Está me protegendo. O líder soltou uma risada descrente e amarga. Protegendo? Você está maluca? Isso é uma onça parda, um predador. Ela vai te matar na primeira oportunidade que tiver. Faz 3 meses que vivemos juntas aqui, ó. Ela retrucou. Ela teve 1000 oportunidades e nunca me atacou. Ela foi ferida em uma armadilha. Eu a tratei, eu a salvei e ela me salvou de volta. Trouxe comida quando eu não tinha. Me protege quando eu saio para o mato. Os caçadores se entreolharam, confusos e incrédulos com o que ouviam. Você está querendo dizer que domesticou uma onça? Perguntou um deles, a voz cheia de escárnio. Eu não domestiquei nada. Não sou dona dela. Antônia explicou. Mas nós criamos um vínculo, um respeito mútuo. Ela sabe que não sou uma ameaça e eu sei que ela não vai me machucar. O líder baixou o rifle, ainda cético. Isso é impossível, ele murmurou. Impossível era uma viúva, sem nada conseguir sobreviver sozinha no meio do mato. Antônia disse, com a voz embargada pela emoção, mas firme. Impossível era uma onça presa há semanas em uma armadilha conseguir se arrastar até aqui. Mas ambas conseguimos, porque nenhuma de nós tinha outra opção além de lutar ou morrer. Houve um longo, tenso silêncio na clareira. A onça permaneceu em posição, os olhos fixos nos caçadores, pronta para a briga. Antônia ficou ao lado dela, estendendo a mão lentamente até tocar a pelagem quente e macia da onça. Os caçadores recuaram mais alguns passos. Você está cometendo suicídio, mulher, disse o líder, balançando a cabeça. Onça não é cachorro, não é cavalo. Uma hora ela vai virar e vai te matar. Se ela quisesse me matar, já teria feito. Antônia respondeu, o olhar fixo no dele. Se eu fosse viver com medo de todo mundo e de tudo que pudesse me fazer mal, teria morrido no dia em que fiquei viúva. O medo não me protege. A confiança sim. E eu confio nela mais do que confiei em muitas pessoas. O líder cuspiu no chão seco. Colocou o chapéu de volta na cabeça. Você é louca, mas a vida é sua, e a morte também. Os caçadores foram embora, pisando duro, com raiva da derrota inesperada. Mas Antônia sabia. Eles voltariam. Ou outros caçadores viriam, porque uma onça parda, viva e saudável, era uma mercadoria valiosa e as notícias se espalhavam rapidamente. Naquela noite, Antônia se sentou no degrau podre da casa. A onça veio e se deitou ao lado dela. Pela primeira vez, realmente ao lado, perto o suficiente para Antônia sentir o calor do corpo grande e ouvir a respiração pesada. Ela estendeu a mão e a onça fechou os olhos e ronronou. Um som profundo, vibratório, parecido com um trovão distante e reconfortante. Você precisa ir, Antônia sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Não é mais seguro aqui. Eles vão voltar e da próxima vez vão trazer mais homens, mais armas, e eu não vou conseguir te proteger. A onça abriu os olhos dourados e a encarou. Você está curada. Sua pata está forte de novo. Você pode sobreviver lá fora. Pode voltar para a sua vida, para a floresta. Mas a onça não se mexeu. Ficou ali, deitada, como se dissesse, e deixar você sozinha de novo? Antônia sentiu as lágrimas virem, não de tristeza, mas de algo mais complexo, de ter encontrado companhia no lugar mais improvável, de ter construído algo precioso e saber que teria que deixar ir. Eu vou ficar bem, ela mentiu, forçando um sorriso. Sempre fiquei. Os dias que se seguiram foram difíceis. Antônia tentava a todo custo espantar a onça. Gritava com ela, jogava pedras de longe, parou de deixar comida perto da cabana. Mas a onça sempre voltava, sempre se deitava embaixo da casa, sempre a seguia na mata com a mesma vigilância silenciosa. Até que, numa tarde quente, Antônia ouviu de novo. Vozes.
Muitas vozes, mais caçadores, talvez 10, 12 homens, todos armados, todos determinados a encontrar o animal de valor. Ela sabia. Não havia como impedi-los. Não dessa vez. Eram muitos. Estavam dispostos a matar qualquer coisa que estivesse no caminho de seu lucro. Então, Antônia fez a única coisa que podia. Pegou uma tocha acesa que mantinha pronta. Saiu gritando e acenando na direção oposta de onde a onça estava escondida. Ela chamou a atenção de todos os caçadores para si e correu. Correu para dentro do mato denso, a tocha iluminando a trilha improvisada. Os homens vieram correndo atrás dela, achando que a onça estava junto. Ela os levou para longe. Para o mais longe que conseguiu ir antes de tropeçar e cair no chão da floresta. Os caçadores a alcançaram, confusos e irritados. Onde está a onça? Um deles ofegou, apontando o rifle. Foi embora. Antônia disse, fingindo o desespero. Vocês fizeram barulho demais. Ela fugiu. Ela não confia em homens. Eles não acreditaram nela, claro. Vasculharam a área por um longo tempo, mas não encontraram nada, porque a onça, um animal inteligente e observador, havia entendido o que Antônia estava fazendo. E havia corrido na direção oposta, para dentro da mata profunda, para a liberdade. Os caçadores foram embora xingando, frustrados e com raiva. Antônia voltou para casa mancando, o joelho ralado da queda, o corpo todo dolorido. A cabana estava vazia. O espaço debaixo do assoalho estava vazio. Não havia pegadas. Não havia sons. A onça tinha ido embora para sempre. Antônia deveria ter ficado aliviada. Deveria ter ficado feliz por ter salvo o animal. Mas tudo o que ela sentiu foi a solidão voltando com uma onda esmagadora. Ela havia ficado sozinha novamente. Passou dias em uma rotina mecânica, cinzenta. Acordava, comia, trabalhava na casa, dormia. Tudo estava vazio, como se uma parte dela tivesse ido embora junto com a onça. Até que, uma noite, 2 longas semanas depois da partida, ela ouviu algo, um som familiar, um rosnado baixo, mas não ameaçador, quase um cumprimento caloroso. Antônia correu até a porta, e ali, na clareira iluminada pela lua prateada, estava a onça. De volta, saudável, forte, livre. Mas havia voltado, e ela não estava sozinha. Aos seus pés, cambaleando em perninhas desajeitadas, estavam 2 filhotes pequenos de onça, recém-nascidos, provavelmente com poucas semanas de vida. A onça olhou para Antônia, e Antônia entendeu tudo. A onça havia saído, tinha ido para a mata para se acasalar, havia encontrado um companheiro, tinha dado à luz em segurança, e depois de tudo isso, ela havia voltado. Por que aquele lugar, aquela casa, aquela humana? Era o lar dela também. Antônia se ajoelhou ali, na porta, estendeu a mão. A onça se aproximou lentamente, deixou ser tocada, e então deitou-se nos degraus de madeira, com os filhotes mamando preguiçosamente. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Antônia sorriu. Um sorriso verdadeiro, que vinha da alma. Porque ela não estava mais sozinha, porque ela havia criado algo impossível, porque 2 almas abandonadas haviam encontrado uma a outra e construído uma família improvável, mas real. Os meses seguintes trouxeram mudanças para a cabana. Antônia ampliou a casa, construiu uma área coberta ao lado, onde a onça e os filhotes podiam descansar, protegidos da chuva e do sol forte. A onça caçava e dividia a carne com Antônia. Antônia plantava e cuidava para que sempre houvesse água fresca disponível para todos. Os filhotes cresceram rápido. Brincavam ao redor da casa, às vezes entravam cambaleando, cheirando tudo e derrubando objetos. Antônia os ensinava os limites com paciência,
e a mãe onça também, soltando um rosnado firme quando eles iam longe demais. Viajantes ocasionais passavam pela trilha e ficavam chocados ao ver uma mulher vivendo pacificamente com onças selvagens. A notícia se espalhou como fogo no sertão. Algumas pessoas vinham apenas para ver se era verdade. Outras traziam presentes, admiradas pela coragem daquela mulher. Alguns até começaram a trazer doentes, animais feridos, pedindo ajuda a Antônia. Antônia se tornou conhecida como a Mulher das Onças. Uma curandeira que entendia tanto de gente quanto de animais, que vivia de uma forma impossível, mas verdadeira. E quando as pessoas perguntavam como ela havia conseguido domesticar uma onça parda, ela sempre respondia a mesma coisa. Eu não a domestiquei, nós nos escolhemos. 2 sobreviventes que se recusaram a desistir, que encontraram uma na outra uma segunda chance. E às vezes, no meio da solidão e do abandono do mundo, é exatamente isso que precisamos. Alguém que entenda a nossa dor mais profunda, mesmo que esse alguém seja a última criatura que o mundo esperaria. Os anos passaram lentamente, trazendo a paz merecida. A onça envelheceu, Antônia também. Os filhotes cresceram e com o tempo saíram para ter suas próprias vidas na mata. Mas sempre voltavam para visitar Antônia. E sempre traziam suas próprias crias para conhecer a cumana que tinha salvado sua mãe. E quando a velha onça finalmente morreu de velhice, deitada ao sol nos degraus da casa que as duas haviam compartilhado por tanto tempo, Antônia a enterrou com todas as honras. Marcou o lugar com pedras grandes e plantou flores silvestres por cima, porque aquela não era apenas uma onça, era família. Era a companheira que apareceu quando tudo parecia perdido para Antônia. Era a prova viva de que vínculos impossíveis podem acontecer, de que a compaixão não conhece espécies, de que ninguém está tão sozinho que não possa encontrar uma conexão verdadeira. E você? Me conta aqui nos comentários o que você teria feito no lugar de Antônia. Teria ajudado a onça ferida, arriscando tudo, ou a deixaria morrer ali sozinha? Você acredita que é possível criar laços verdadeiros com animais selvagens, ou Antônia teve apenas sorte de não ter sido atacada? Se você gostou dessa história real e emocionante, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Deixe seu like se essa história te emocionou e muito obrigada por assistir. Até a próxima história.